Graças e paz, amados. Glória a Jesus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1. Está conosco também hoje a Sabrina, filha do irmão Fernando. Bem-vinda, Deus abençoe. Bem-vinda entre nós. Livro de Tiago, capítulo 1. Versículo 17. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, ou em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pai, queremos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja um terreno fértil, seja um terreno pronto para receber, Pai, a palavra, para receber a semente, para receber a Tua palavra que é Espírito e vida. A Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos renova, a Tua palavra que nos instrui, a Tua palavra que nos faz prosseguir, a Tua palavra que nos faz continuar, a Tua palavra que nos faz permanecer de pé, a Tua palavra, Senhor Jesus, que nos ajuda dia após dia, Senhor. Que ela possa, ó Deus, encontrar lugar, espaço no nosso coração. Fala conosco mais uma vez. Fala o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Sentarmos, amados. Glória a Jesus. Uma das artimanhas do inimigo, ou um dos seus ardis, consiste em nos convencer, o inimigo desde a criação, desde lá do início. Ele quer nos convencer, ele insiste em nos convencer que Deus não quer nos dar aquilo que é nosso, aquilo que pertence a nós, aquilo que Deus reservou para nós, desde lá do início. O inimigo ele insiste com isso. Olha, esse pai aí, ele não quer te dar aquilo que é seu. Olha, esse pai que tanto você fala, ele não quer te dar aquilo que pertence a você. Quando nós voltamos lá no início, lá na criação, nós vamos ver que Satanás, ele tenta incutir na vida de Eva, dizendo para ela: olha, se realmente Deus é bom, por que ele não deixa você comer desse fruto? Se Deus realmente é bom, se esse pai é bom, por que ele não deixa você comer desse fruto, se aproximar dessa árvore? Quando nós olhamos a criação, nós vamos perceber que Deus criou muitas coisas. Deus colocou diante do homem um jardim, para o homem cuidar, muitas árvores frutíferas. E Ele falou: dessa árvore aqui, você não se aproxima, não chega perto dela. E Satanás, sutilmente, de alguma forma, ele tentou incutir isso na vida de Eva. Olha, é seu, você tem direito, mas ele não quer te dar. Que pai é esse? Que amor é esse? Que não quer te dar, que não quer permitir que você tenha acesso, que não quer permitir aquilo que é seu. Agora você vai perceber quantas coisas tinha em volta de Adão e Eva. Quantas coisas Deus havia preparado para eles, planejado para eles, construído, dado para eles. Quantas coisas
Mas uma coisa, Satanás, ele queria incutir, ele queria colocar no coração daquela mulher, insinuando que se Deus realmente amasse, por que ela não tinha direito daquilo? Se ele realmente era o pai, por que ele não tinha direito? Se realmente ele era um Deus bondoso, por que ela não tinha direito? Mas, amados, quando nós lemos essa palavra aqui, nós precisamos entender que a bondade de Deus, ela é uma grande proteção para não cedermos à tentação. A bondade de Deus é uma grande proteção para nós não cedermos à tentação, e nós precisamos estar atentos a isso, atentos à bondade de Deus, atentos ao favor de Deus, atento a esse Pai que é amor, atento a esse Pai que é bondoso. Mas eu repito, lá na criação, Satanás tentou incutir que esse pai não é bom, que esse pai não é amoroso, e ele continua insistindo nisso. Mas o Senhor coloca diante de nós a sua bondade, o seu favor como proteção. Ele mostra o seu favor, ele revela o seu amor, para nós não cairmos em tentação. Então, desde já eu quero convidar você, olhe à sua volta, olhe ao seu redor. O que é que Deus tem feito? O que é que Deus tem realizado na sua vida? Então, uma vez que Deus é bom, uma vez que nós podemos desfrutar da bondade do Senhor, nós não precisamos de mais ninguém para sermos abençoados. Não precisamos de mais ninguém, nem mesmo de Satanás, para sermos abençoados, porque nós temos um Deus bom, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus, como eu tenho ouvido nesses últimos dias, um Deus que mima, um Deus que cuida, um Deus que realiza os mínimos detalhes, um Deus que trabalha nas pequenas coisas, um Deus que trabalha em muitas coisas que você não vê, que você não percebe muitas vezes. E Deus está lá, ministrando a sua bondade, derramando a sua bondade, derramando o seu favor. Um Deus que supre as nossas necessidades. Você não precisa de Satanás. Deus, ele supre. Deus, ele cuida. Deus, ele zela. Mas Satanás, ele insiste em incutir isso. Ah, mas que Deus bom é esse? Que Deus bom é esse que tanto você fala e você não é abençoado, e você não recebe aquilo que você tem pedido, e você não recebe aquilo que você tem clamado a Ele? Que Pai é esse? Que bondade é essa? Oh, irmãos. Mas quantas coisas Deus deu na criação? Quantas coisas Deus criou para o homem? Mas Satanás, ele pegou uma coisinha ali para tentar inflamar o coração de Eva. E inflamou. Tanto é que eles depois tiveram que se esconder, porque o coração de Eva foi inflamado por uma coisinha que Satanás sutilmente colocou. E muitas vezes ele está assim, nos rodeando, querendo lançar alguma coisa. Olha, esse Deus aí não é tão bom quanto você fala, esse Deus aí não é tão bondoso como você diz, mas Deus é bom o tempo todo. Deus é bom em todo o tempo. Mas Satanás, ele tenta colocar algumas coisas atraentes dentro de nós, para querer nos atrair, para querer roubar a nossa atenção, para querer tirar de nós o foco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado, da maneira, da forma que Ele tem revelado a sua bondade sobre nós. Mas Satanás, com a sua sutileza, ele vem lançando, ele vem colocando algumas coisas atraentes, algumas coisas para encher os nossos olhos. Olha, o que eu tenho aqui é melhor. Olha o que eu tenho aqui. Mas, meu irmão, preste atenção na bondade de Deus. Preste atenção na bondade do Senhor.
essa bondade de Deus sobre você está preservando você para que você não caia em tentação, para que você não seja tentado, para que você não caia nas armadilhas. A bondade de Deus está sobre você, presta atenção nisso. A bondade de Deus está sobre a sua vida, para que você não caia na tentação, para que você não caia nas armadilhas de Satanás. Olha, eu tenho o melhor aqui, olha, eu tenho algo mais bonito para você. Sabe que Satanás não dá nada de graça não. Satanás não oferece nada de graça não, tem um preço. E esse preço é alto. Esse preço é alto, esse preço é muito caro. Não pense que aquilo que Satanás tem colocado diante de você é algo, não. Ele cobra, e não é barato, é um preço muito alto. Mas você tem um Deus bondoso, você tem um Deus de amor, você serve um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que manifesta o seu favor. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, quantas vezes Moisés advertiu o povo: olha, presta atenção na bondade de Deus. Quantas vezes Moisés advertiu o povo: olha, presta atenção na bondade do Senhor. Olha, presta atenção, quantas coisas Deus tem feito para nós. Quantas coisas Deus tem realizado na nossa vida. Quantas coisas Deus tem realizado na vida do seu povo. Moisés adverte o povo: olha para Deus. Olha o que Deus tem feito, olha o que Deus tem realizado. Vocês não podem se esquecer do que Deus tem feito. Quantas vezes Moisés reuniu o povo, alertando o povo, dizendo para o povo: presta atenção, abra os olhos, olha as bênçãos que o Pai tem derramado sobre vocês. Por vezes Moisés advertiu o povo. Deuteronômio capítulo 6, versículo do 10 ao 15, dentre muitas advertências que Moisés deu ao povo, uma delas está registrada aqui no Deuteronômio capítulo 6, versículo 10, que diz assim: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Presta atenção. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Foram advertências que o povo recebeu. Olha, não se esqueçam da bondade de Deus. Quando Ele começar a manifestar sobre vocês, e aí Ele vai relatando casas cheias de tudo, o que há, o que de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão.
Não se esqueçam. Advertências que o povo recebeu. E nós precisamos dessa advertência hoje. Nós precisamos. Quantas coisas Deus tem feito? Quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Quantas promessas Deus tem manifestado na sua vida? Quantas coisas Deus tem falado ao seu coração? Dia após dia. É uma advertência para nós. Não se esqueça do Senhor seu Deus. Não se esqueça dele. Não se volte para outros deuses. Não, pastor, mas eu não adoro imagens. Eu não adoro. Mas às vezes você adora a sua casa, adora o seu marido, os seus filhos, o seu trabalho, os seus bens, se tornam idolatrias para você. Você começa a adorar essas coisas e se esquecem que tudo que aconteceu e está acontecendo é Deus. É o Senhor Deus. Então nós precisamos dessa advertência hoje. E Tiago apresenta para nós 4 fatos da bondade de Deus. Uma delas, Deus nos dá apenas boas dádivas. Deus nos dá apenas boas dádivas. Tudo que há de bom vem de Deus. Tudo que há de melhor vem de Deus. Se não vem de Deus, não é bom. Se não vem de Deus, não é bom. Preste atenção. Repito. O inimigo ele pode dar até alguma coisa, mas ele vai cobrar. E essa cobrança é pesada. Agora, o que vem de Deus, o que vem do Pai das luzes, o que vem daquele que é perfeito, é bom. É bom. Se vem de Deus, é necessariamente bom. Por quê? Porque Deus é bom. Deus não é bonzinho. Deus é bom. Deus é bondoso. Pode ser que você não vê de imediato. Pode ser que você não contemple de imediato. Mas Deus, Ele tem mandado. Deus, Ele tem enviado. Deus, Ele tem derramado. Deus, Ele tem derramado. Você não tem percebido, não tem visto, mas Deus, Ele tem derramado. Então, procure perceber aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Procure perceber a bondade de Deus. Procure perceber o favor de Deus na sua vida. Procure ver a bondade de Deus como dádiva na sua vida. Porque Deus nos dá apenas boas dádivas. O que Tiago mostra para nós aqui? Que o modo de Deus dar é bom. É bom. Nós podemos traduzir a segunda oração aqui por e tendo o ato de dar. Ou seja, é possível dar algo sem amor. É possível dar algo sem amor. Ou seja, eu não gostaria de dar, mas eu vou dar. Já viu essa frase? Eu não queria dar, mas eu vou dar. Eu não estava afim de dar, mas eu vou dar. Como eu sou obrigado, eu vou dar. Deus não é assim. O que Deus dá, Ele dá com amor. O que Deus nos dá, Ele nos dá com amor. Ele nos dá por quê? Porque Ele é bom. Ele é bom. O presente, ele pode perder o seu valor se ele não for dado com amor. Pode perder o seu valor. Quantas vezes você já recebeu e você já fez isso? Olha, é algo simples, mas é com amor. Olha, é algo simples, mas é de coração. Olha, não é algo tão grande, mas é com amor. E aí você recebe aquilo com alegria, o seu coração se enche. Ou aquela pessoa que recebe, o coração dela fica cheio. Por quê? Porque foi dado com amor. Há um valor ali, porque foi dado com amor, foi dado de coração. Mas quando não há amor, pode ser algo grande, mas perde o seu valor.
Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas dão alguma coisa, mas a intenção de querer comprar alguém, comprar você, tentar convencer você. Mas Deus, quando Ele dá, seja algo grande ou pequeno, Deus Ele dá com amor. Por quê? Porque faz parte da sua bondade, faz parte do seu caráter, faz parte do seu ser. Deus Ele faz de modo amoroso, cheio de graça, cheio de amor. Deus não dá algo forçado para você. Eu vou dar porque eu sou obrigado. Não. Deus não dá algo forçado. E Deus não dá com má vontade, não. Quando Ele dá com amor. Deus não empurra sobre a sua vida, não. Quando Ele dá porque Ele quer manifestar o seu amor. Ele quer manifestar a sua bondade. Então entenda isso. Compreenda isso. Procure compreender a bondade de Deus sobre a sua vida. Procure compreender o favor de Deus sobre a sua vida. Então o que nós encontramos aqui no livro de Tiago? Que Deus nos dá apenas boas dádivas. Que o molde de Deus dar é bom, porque Deus, Ele dá com amor e graça. Com amor e graça. O que Tiago mostra para nós aqui nesse texto? Que Ele dá constantemente. Ou seja, o que o texto fala, né? Que vem descendo do Pai das nuvens, vem descendo daquele que não há sombra de variação, vem descendo daquele que é constante, vem descendo daquele que é pleno, vem descendo daquele que não varia, vem descendo. Ou seja, esse verbo aqui, ele está no gerúndio, que significa descendo continuamente. As dádivas de Deus, elas não são ocasionais. Hoje Deus dá, amanhã não. Ou seja, não são intermitentes. Não, as dádivas de Deus, elas são contínuas. Por isso que eu estou repetindo para você hoje, presta atenção. Porque as dádivas de Deus na sua vida, na minha vida, elas são constantes, elas são contínuas. Olha o que Deus está dizendo aqui, vai descendo continuamente. Não é por ocasião. Deus não para no seu trono e pensa consigo mesmo: hoje eu estou bonzinho, eu vou enviar uma bênção. Hoje eu estou bonzinho, eu vou liberar. Não. É algo constante. Deus, Ele se manifesta a sua bondade constantemente na nossa vida. Descendo continuamente, constantemente. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não percebe, mas a bênção de Deus, ela é contínua na sua vida. Ela é constante na sua vida. Ela é sempre na sua vida. E como que nós sabemos isso? Como que nós compreendemos isso? É olhando para a sua palavra, é crendo na sua palavra, é procurando entender a sua palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que o que Ele faz por nós, mesmo que nós não vemos, ou muitas vezes não merecemos, mas a sua bênção é constante, é contínua. Mas eu não mereço, mas eu não sou digno. Mas mesmo assim Deus faz. Mesmo assim Deus se manifesta. Mesmo assim a sua bondade é manifestada, é revelada sobre a nossa vida. Então perceba isso. Antes de você reclamar, antes de você murmurar, antes de você dizer que Deus não é bom ou murmurar, preste atenção naquilo que Deus está derramando sobre a sua vida constantemente, continuamente. Esse Deus que envia boas coisas,
esse Deus que envia e faz com amor, esse Deus, Ele não muda. O texto diz que para o Pai das luzes não há sombras. É impossível Deus mudar. Deus não pode mudar para pior, por quê? Porque Ele é bom. Então não tem como mudar, Ele é bom. Repito, faz parte da natureza dele. Então, não, eu vou ser ruim. Não, Deus é bom. Ele não muda. Ele não muda. E porque Ele é bom, e porque Ele é santo, Ele não pode mudar para melhor. Por que Ele não pode mudar para melhor? Porque Ele já é perfeito. Ele é perfeito. Então Ele não pode mudar para pior, porque Ele é bom. Ele não pode mudar para melhor, porque Ele é perfeito. Porque Ele é santo, ou seja, Ele não muda. Ele não muda. Sabe aquele pensamento que muitas vezes sabe aquele que muitas vezes você fica maquinando? Mas se Deus, eu queria que Deus. Não, meu irmão. Deus não vai beliscar ninguém, espizinhar ninguém, porque você está pedindo, porque você está desejando, porque Ele é bom. Não adianta você querer mudar Deus para que Deus não. Ele é perfeito, e na sua perfeição Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Na sua perfeição Ele vai fazer aquilo que for preciso, necessário. Você não precisa interferir. Deus faz assim, faz desse jeito. Não. Você não precisa interferir no seu caráter, na sua bondade, porque Ele não vai mudar porque você está querendo interferir lá. Não. O texto é muito claro. Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Ele é perfeito. Se há sombras entre nós e o Pai, não é causado por Ele, é causado por nós. É causado por você. Se existe alguma sombra aí, alguma nuvem, não é por causa dele, é por causa de nós. É por causa de mim, é por causa de você. Porque o texto é muito claro. Nele não há variação, nem sombra. Ele não muda, Ele é perfeito. Ele é o Deus imutável. Isso significa o quê? Que jamais devemos questionar o amor de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus. Mas por que Deus está permitindo isso? Mas por que Deus está fazendo isso? Mas por que Deus? E quando você não pensa, você é questionado, você é tentado. Mas Deus não é amor? O seu Deus não é amor? O seu Deus não é bom? Olha a sutileza. Olha o que aconteceu lá com Eva. Você tem direito de tudo isso daí, mas seu pai que diz que é bom, ele não quer te dar. Você tem direito. Sutilmente foi lá e convenceu Eva. E hoje é a mesma coisa. Você é questionada. Mas se Deus não é bom, o que Ele não te dá? O que Ele não te deu? Por que está assim? Então nós não podemos questionar o amor de Deus, a bondade de Deus, mesmo quando estivermos passando em situações desafiadoras, mesmo quando estivermos passando tentações, mesmo quando surgirem alguns confrontos diante de nós, nós não podemos questionar a bondade e o favor de Deus. Se Davi houvesse se lembrado da bondade de Deus na sua vida, Davi não teria caído na tentação. Se Davi tivesse trazido ao seu coração e à sua mente a bondade de Deus, o favor de Deus, ele não teria tropeçado, ele não teria pecado. Se ele tivesse se lembrado da bondade de Deus sobre a sua vida,
ele não teria tomado Batseba e caído, ou cometido pecados horríveis. Por quê, pastor? Porque o próprio Natan, quando teve encontro com ele, teve essa conversa íntima com ele, fez uma declaração para ele. Olha o que diz o texto: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu dei a você a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor. Olha quanta coisa Davi recebeu: bondade de Deus, favor de Deus, misericórdia de Deus. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Repetindo: eu te livrei das mãos de Saul, eu dei a você a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Eu dei para você casa, eu dei para você as mulheres de teu senhor, eu coloquei as mulheres de teu senhor nos teus braços, eu dei a você. Nós precisamos perceber aqui a repetição do verbo dar. Eu te dei, eu te dei, eu te dei, eu te dei. Não é que eu vou te dar. Eu te ungi, eu te livrei, eu dei a casa de teu senhor, as mulheres dele também coloquei nos teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, ou seja, se não fosse suficiente para você, eu te daria mais. Só que você não prestou atenção na minha bondade, você não prestou atenção no meu favor, você não prestou atenção no meu amor por você. Por isso que eu insisto com você: preste atenção na bondade de Deus sobre a sua vida. Quantas coisas Deus tem feito, quantas coisas Deus tem realizado, quantas coisas Deus realizou na vida de Davi, quantas coisas Deus deu para Davi, mas mesmo assim ele caiu na isca, na armadilha do Satanás. Por quê? Esqueceu da bondade de Deus, do favor de Deus. Quantas coisas Deus tinha dado para ele, e Deus foi muito além. Olha, e se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, se isso fosse pouco para você, eu teria dado mais, mas você não estava atento, não prestou atenção. Você não considerou a minha bondade para você. Deus havia sido bom para Davi, no entanto, Davi tinha se esquecido disso, se esquecido da bondade de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. E o que ele fez? Ele mordeu a isca do inimigo. Diferentemente de José, José reconheceu a bondade de Deus. Quando José vai lá para o palácio, é recebido lá no palácio, foi vendido como escravo, mas quando ele chega lá, e aí ele é observado, as pessoas começam a observar o seu comportamento, a sua postura, e Potifar olha para ele e vê algo diferente nele, e pega e leva para sua casa e fala: você vai cuidar da minha casa, tudo que tem aqui é seu, tudo que tem aqui pertence a você, tá? Você manda aqui, você administra a minha casa, mas a mulher é minha. E quando José, ele está atento ali, prestando atenção, ele fala consigo mesmo: espera aí, tudo isso aqui é bondade de Deus, tudo isso aqui é favor de Deus, tudo isso aqui é Deus que está me dando, é Deus que está me concedendo, isso aqui é presente de Deus na minha vida.
José estava atento. Davi não prestou atenção na bondade de Deus, mas José estava atento. Espera aí, as coisas que estão acontecendo na minha vida é bondade de Deus, é o favor de Deus. Deus está me dando, Deus está me presenteando. E quando o inimigo lançou a isca, José, opa, não vou cair não. Não vou cair nessa armadilha, não vou cair nesse laço. Ele resistiu à tentação, porque quando ele olha à sua volta, ele vê a bênção de Deus. Ele está cercado da bênção do Senhor. Ou seja, quem sou eu? Chego aqui no palácio, ninguém me conhecia, mas quando eu chego aqui, a bondade de Deus me favorece, o amor de Deus me favorece, a graça de Deus me favorece. Então, meus irmãos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que você tem recebido é bênção de Deus. Então procure olhar com outro olhar. As bênçãos de Deus são muito melhores do que as barganhas de Satanás. As bênçãos de Deus é bem melhor, é muito melhor do que aquilo que Satanás oferece, que aparentemente parece que é um prato gostoso, saudável, duradouro, faz nos fazer bem, mas na verdade não é. Na verdade não é. É um prato amargo, azedo, que traz consequências duras, cruéis. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, não traz desgosto, não traz tristeza, não traz decepção. A bênção do Senhor, ela enriquece, ela acrescenta, ela traz alegria, ela traz o favor do Senhor, ela traz a graça do Senhor. Outro personagem que caiu nas armadilhas, Acã. Acã se esqueceu da advertência de Deus, e também se esqueceu da bondade de Deus, porque quantas coisas Deus tinha feito no seu povo, e Acã estava lá. Acã fazia parte desse povo, mas ele viu uma riqueza proibida, ele cobiçou aquela riqueza, ele cresceu os olhos naquela riqueza, né? O seu coração se encheu, os seus olhos ficaram, quando ele viu aquela riqueza, quando ele viu ouro e prata, e o que ele fez? Ele lançou mão daquela riqueza, se tornou um homem rico, ficou abastado, mas logo aquela riqueza se transformou em tristeza, em decepção, em miséria. Então, quando vierem as tentações, nós devemos meditar e pensar na bondade de Deus na nossa vida. Nós precisamos refletir sobre a bondade de Deus na nossa vida. Se cremos, se sabemos, se estamos necessitados de alguma coisa, precisamos ter a certeza e a convicção que Deus vai suprir. Mesmo que seja as mínimas coisas, Deus vai suprir. Não caia nas barganhas de Satanás, não caia nas armadilhas do inimigo, não caia nas iscas do inimigo. Não, vai por esse caminho que é melhor. Precisamos crer e esperar na providência de Deus, porque ela acontece. Ela acontece. No tempo certo, na hora certa, a bondade de Deus se manifesta. Então, nós devemos sim usar a tentação para sermos pacientes. Usar a tentação para esperar com paciência, para aguardar pacientemente no Senhor. Ah, mas ainda não aconteceu. Vai acontecer, espere mais um pouco.
Aguarde mais um pouco. Ah, mas eu estou sendo tentado a isso, tentada a isso. Aguarde um pouquinho. A tentação é para testar, provar a sua paciência, a sua espera. O mesmo Davi, em 2 ocasiões, ele foi tentado a matar Saul. E ele poderia antecipar, né, o seu reinado. Ele poderia subir ao trono antes do tempo. Mas ele foi paciente. Ele resistiu à tentação. Ele podia matar Saul e subir logo no trono, ocupar o lugar. Mas ele resistiu. Ele perseverou. Ele foi firme. Alguém chegou para ele: Davi, mata o homem, mata ele. Davi: não. Ele é servo de Deus, ele é homem de Deus, não posso fazer isso. Você percebe que o mesmo homem que foi paciente foi o mesmo homem que houve a tentação. Então o bichinho, ele vai querer, de alguma forma, de um momento ou outro, ele vai querer, né, lançar ali a sua isca para... Uma delas Davi resistiu, outra ele caiu. Mas em todo tempo Deus, ele é bom. E o nosso comportamento não vai alterar a bondade de Deus. Ele vai continuar sendo bom. Ele continuará sendo bom. Deus é bom o tempo todo. Então eu quero convidar você a cantar a bondade do Senhor. Eu quero conclamar você a cantar a bondade do Senhor. Olhe à sua volta, perceba, veja, considere a bondade do Senhor na sua vida. Porque Deus, ele não muda. Se põe em pé. Enquanto cantamos, eu quero que você pense, que você reflita sobre a bondade do Senhor. E não procure as grandes coisas não que Deus tem feito, não. Procure as pequenas coisas que Deus tem feito para você, que para alguns não tem importância, é insignificante, mas para você fez diferença na sua vida quando Deus se manifestou, quando Deus se revelou através da sua bondade. Então cante a bondade do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel
tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Tua bondade, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Talvez você esteja ansiosamente aguardando algo para a sua vida. Mas amanhã você, ao acordar, colocar os pés no chão, você possa dizer: a bondade do Senhor está se manifestando na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe Fernando e a sua filha. Deus abençoe a amiga do Samuca, colega de escola, de classe.
E a Aninha, o seu príncipe, já são ouro e prata da casa. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão, o consolo e o conforto do Espírito Santo permaneça em vossos corações, hoje para todos sempre. Amém.